Bom dia abençoada do Senhor. Independentemente se você esteja vendo de manhã, de tarde ou de noite, vai ser um dia abençoado. Deus pode transformar o seu dia de um segundo para o outro, totalmente. Então, creia nisso. Eu queria hoje meditar num versículo que é de um texto muito conhecido, tá? Em Marcos capítulo 6, onde tem a tempestade, Jesus anda por sobre o mar. E diz que Jesus então manda os discípulos entrarem no barco e ordena eles não queriam, mas ordena eles entrarem no barco depois da multiplicação dos pães. Ele fica despedindo da multidão e fica no monte orando, enquanto os discípulos vão para o outro lado, onde o Senhor mandou eles irem. E o versículo 48, diz assim: ele notou, ou ele viu, que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar, e já estava prestes a passar por eles. Ou seja, Jesus então vem caminhando, notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento era contrário. E aí veio na direção deles, e eles acharam que era fantasma. Quando Jesus entra no barco, o barco acalma. Beleza. Eu queria hoje destacar uma coisa muito importante. Diz aqui o texto que Jesus estava no monte, e ele olhou e viu e notou que os discípulos estavam. Ele não viu só, ele notou. Essa versão é bem interessante, que ela põe... Às vezes você vê é uma coisa, notar é outra. Por exemplo, um pai chega do trabalho, ele olha os filhos e dá boa noite, brinca, etc. Os filhos pequenos, né? Já a mãe nota se o filho está bem ou não, se está gripado, se o olhinho está caído. Mãe nota, tem um olhar mais profundo para essa área, né? Então, notar é você não só ver, mas prestar atenção. E aqui diz que Jesus notou, ele estava a cerca de 5 quilômetros do lugar que ele estava, no Monte da Multiplicação, até o meio do lago onde os discípulos estavam, era cerca de 5 quilômetros. Jesus notou que os discípulos estavam remando com dificuldade. Eu quero deixar nessa manhã, querido, uma coisa muito importante. Jesus continua o mesmo. A palavra dele diz que ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está notando você. Ele nota você. Ele não está vendo a pandemia. Ele não está preocupado com o que o jornal diz, o que a TV diz, o que o OMS diz, ou o que está acontecendo na Itália, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Brasil. Ele não se importa com isso tudo. Ele está olhando para você. Ele nota você. E nessa manhã ou nessa tarde, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, é um recado dele direto para você. Ele sabe o que passa no seu coração. Independentemente, tem muita gente que está colocando toda a culpa na pandemia. Mas você sabe que talvez a pandemia acabando ou não acabando, a sua vida vai continuar mesmo. E o Senhor tem notado você por dentro. Você é muito mais do que essa pandemia, do que essa moda da pandemia, que é ruim, é péssimo, é um vírus maldito. Já levou muitas vidas, muitas famílias estão enlutadas, mas independentemente disso, a vida vai continuar. E você, como que está? Os ventos estão contrários a você. Então é importante você entender isso e crer nisso, que o Senhor usa. Talvez você nem me conheça, e Deus está falando com você. Eu estou notando você, eu não estou notando em volta, eu não estou preocupado com o vento, porque ele, quando chegou, o vento parou. Jesus, quando chegar na sua vida, querido, ele vai chegar para mudar a situação, para acalmar. Ele não vai te ajudar a remar de novo. Ele não vai ficar se esforçando junto contigo. Vamos lá que eu te ajudo. Não. Ele vai mudar a situação, mas você precisa entender
Ele não é um fantasma, como os discípulos acharam. Talvez você ache que ele é só um fantasma do passado, uma história do passado, uma coisa bem distante que está lá no céu agora, que não é para o dia a dia. Ele quer caminhar com você. Ele está mandando esse recado para você hoje. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento era contrário. E ele nessa manhã diz para você: eu estou notando a sua vida e eu estou vendo que o vento está contrário e que você continua remando. Não desista, não largue os remos. Seria muito mais fácil para os discípulos, se o vento era contrário, virar o barco, voltar para onde Jesus estava e explicar para ele: ó, não deu, que a gente estava quase afundando. Muita gente na vida tem feito isso, não tem chegado a lugar nenhum. Porque toda vez que você tem uma missão, toda vez que Deus manda você ir para um lugar, você chega na metade, vai sempre ter vento contrário, querido. Porque o vento vem sempre da onde o nego precisa, né? Quando eles chegaram do outro lado, se você continuar lendo aqui Marcos 6, você vai ver que Jesus curou muitas pessoas. Então tem um propósito para a sua ida. Continua remando, não desista. Deus vai chegar, Jesus vai chegar andando sobre as águas, vai chegar no teu barco e as coisas vão mudar e você vai ser abençoado. Não desista. Ele notou que você está remando com dificuldade. Que Deus te abençoe, querido, abundantemente, e até amanhã, se Deus assim o permitir.